Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação do Pirula. Tá? O Pirula é um divulgador científico aqui do YouTube, tem um canal com muitos inscritos. Eu confesso para vocês que eu não acompanho muito o trabalho dele, tenho algumas discordâncias políticas em várias situações com ele, mas, no entanto, é lógico, fico muito triste com o fato dele ter esse problema, dele estar com um AVC. AVC é algo terrível, eu tenho certeza que ele vai recuperar, é um cara jovem, vai ter aí um esforço para se recuperar disso, mas vai sair do outro lado, eu tenho certeza disso. Mas o que eu quero falar principalmente aqui é sobre um dos pontos que eu discordo do Pirula, que é a questão da obrigatoriedade da vacina. Só para deixar claro para todo mundo, como eu já deixei claro várias vezes, eu sou muito fã de vacinas. Eu acho que a vacina é uma das grandes invenções da humanidade, todo mundo deve se vacinar. Eu me vacinei contra a Covid, me vacino todo ano com a vacina da gripe, recomendo que todo mundo se vacine. Vacina é uma das grandes invenções. A gente tem uma condição de vida hoje em dia muito melhor do que no passado, exatamente por questão de vacina e vários outros avanços científicos que a gente teve nessa história. Mas, dado isso, eu tenho uma discordância fundamental com o Pirula na questão da obrigatoriedade de vacina. Eu acho que as pessoas não devem ser obrigadas a se vacinar em hipótese alguma. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu tenho essa visão aqui e também contar sobre o caso do Pirula. Essa notícia foi sugerida por Vem Meteoro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Pirula teve um AVC. Ele é um cara novo, tem 40 e poucos anos, 43 anos, poxa, começando a vida agora, e teve um AVC, isso é muito triste, serve de alerta para todos nós. Aprenda quais são os significados do AVC. Tem alguns memes de AVC por aí na internet, né? Mas é até bom, eu acho que é positivo você ter os memes da internet de AVC, porque ajuda as pessoas a guardarem quais são os sintomas, né? O rosto torto, a boca torta, a pessoa com dificuldade de locomoção, falando coisas sem sentido, aí o meme fala assim, vou votar no Lula, vou votar no PT, né? Coisa sem sentido, não sei o que lá, e coisa e tal. O meme é uma coisa, mas é importante você saber que tem realmente esse tipo de coisa, que a pessoa, quais são os sintomas do AVC. Por que é importante saber isso? Porque o que determina a sobrevivência a um AVC e você ter poucas sequelas do AVC, porque infelizmente o AVC é uma doença que costuma deixar sequelas, mas você pode se salvar totalmente de um AVC, você pode ser com poucas sequelas, mas você pode também morrer. E o que faz a diferença é a velocidade com que a pessoa é levada para o socorro médico. Então, se você identifica rápido que a pessoa está tendo um AVC, a questão é tempo, é botar a pessoa numa ambulância, botar a pessoa num táxi, num Uber e levar para o hospital, porque é uma questão de tempo, né? Um AVC, o acidente vascular cerebral, é algum problema na circulação sanguínea no cérebro e literalmente o seu cérebro começa a morrer, pedaços dele começam a morrer. Quanto mais tempo você levar para atender a pessoa, para conseguir conter esse negócio, maior é a chance da pessoa sobreviver e da pessoa conseguir voltar com poucas sequelas ou até com nenhuma sequela depois do processo, né? Tipicamente AVC, as pessoas ficam um tempo ainda com dificuldade, tem que reaprender a usar o corpo, por quê? O nosso cérebro é uma coisa fantástica mesmo, né? Você mata um pedaço do cérebro, você perde um pedaço do cérebro, mas o resto do cérebro aprende a contornar aquilo e você volta a andar normalmente, a falar normalmente, ou pelo menos pode chegar muito perto disso, né, se você tiver uma recuperação adequada, se você for tratado rapidamente, tiver uma recuperação adequada, mas é um processo longo, o Pirula ainda está na UTI, não há nenhuma previsão e não esperem nada rápido, porque, como eu falo para vocês, o AVC é uma coisa grave. Dependendo de como é que foi o caso dele, eu não tenho mais informações, isso pode levar um tempo muito grande no final das contas para ele se recuperar, e vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer fonoaudiologia, dependendo de como seja o caso, eu não sei qual foi a situação dele, né? Mas serve de alerta para um monte de gente, prestem atenção nos seus familiares, nos seus pais, nos seus avós, nos seus filhos também, porque, de novo, pode acontecer com pessoas jovens, um AVC, e se tiver um caso desse, leve para o hospital, porque é realmente muito importante. Quanto mais rápido chegar no hospital, melhor para você estancar o problema ou ter o mínimo de danos possíveis, né? Bom, então o que aconteceu é isso, o Pirula está falando aqui, a paralisia não é o único sintoma de AVC, veja outros pouco conhecidos. Fraqueza ou formigamento de um lado do corpo é o mais conhecido, dificuldade na fala,
a pessoa começa a falar de forma difícil, né, desarticulada e coisa e tal. Alterações sensitivas, sintomas menos conhecidos, problemas súbitos de visão em um dos dois olhos. Aqui está falando da pessoa reconhecer que ela está com AVC, né? Eu acho que o mais... é isso aqui que eu falava, olha só. S de sorriso, dá para ver a simetria na face. A pessoa quando sorri, né, você fica com um lado meio torto em relação ao outro, né? A pessoa pode ter dificuldade para levantar o braço, neurônios pode ser difícil lembrar e cantar uma música. A pessoa pede para a pessoa cantar uma música para ver se ela consegue cantar uma música, né? Enfim, e a urgência que é o ponto. Com essas características é urgente buscar atendimento médico. Então esse é o problema, né? Então eu acho importante isso daqui, é importante falar sobre isso, até para as pessoas estarem cientes, sim, isso pode acontecer com pessoas jovens e é importante o atendimento o mais rápido possível nesse caso. Eu tenho certeza que o Pirula tem um pessoal do lado dele lá, que ele vai conseguir se recuperar, mas, enfim, é um problema que existe. Agora que eu falei a parte boa sobre o Pirula, desejo melhoras a ele, a família dele, coisa e tal, eu vou falar sobre a parte em que eu critico o Pirula. E bom, e aqui eu vou falar sobre a crítica ao Pirula, minha crítica ao Pirula, que é a questão da posição dele a favor, não a favor da vacina, mas a favor da obrigatoriedade da vacina. Como eu já deixei claro, e eu sou absolutamente constante nisso. Você pode pegar o meu primeiro vídeo que eu falo sobre isso, eu sempre tive essa posição. Eu sou um amante de vacinas, eu acho que a vacina é uma das grandes invenções da humanidade. Eu sou um fã de vacinas, eu acho que vacina é uma coisa positiva. Eu me vacino com constância, não vejo problema nenhum. Ah, mas a vacina pode ter efeitos colaterais. Pode ter efeitos colaterais, é verdade. Todo remédio pode ter efeitos colaterais, é uma pequena fração que tem ali, não faz diferença. Esse caso do Pirula pode ter sido causado pela vacina, acho muito pouco provável, mas poder ser pode, eu não tenho dados para dizer isso, mas de qualquer forma, se você pegar o número de pessoas que têm AVCs no Brasil antes e depois da Covid, antes e depois da vacina, você vai ver que não fez diferença nenhuma, ou seja, continua mesmo número de pessoas, o que quer dizer que vacina não faz diferença nenhuma em AVC. Tem uma turma de anti-vaxxer que fala sobre porque vacina causa autismo, porque antigamente não tinha esse negócio de autismo, coisa e tal. Antigamente tinha criança levada, ou seja, o que só mudou é que a questão hoje em dia você faz o diagnóstico da criança com autismo. Autismo sempre teve, sempre existiu esse tipo de coisa. É que antigamente o pessoal não sabia que era um quadro clínico, não sabia que era uma doença, então tratava com criança levada, ou criança maluca, ou coisa do gênero. Então é por isso que agora você tem um monte de autista e não tinha antes. Não tem nada a ver com vacina no final das contas. É uma besteira absoluta isso daí. De novo, eu estou dizendo que não há nenhuma sequela de vacinas, que não há nenhum risco em vacina, não sempre tem, todo remédio tem risco. O que você tem que fazer a conta é do benefício versus o risco. É por isso que eu falo que, por exemplo, que eu acho que é bastante justa a medida lá nos Estados Unidos de não vacinar crianças para a Covid. Por quê? Porque a vacina tem um risco. Esse risco existe. É um risco pequeno, mas a questão é que para crianças o risco da Covid também é muito pequeno. Então não justifica você expor a criança a um risco para contornar outro risco que é igualmente pequeno. Então esse ponto eu faço mesmo, acho que pela questão de riscos é isso daí. Agora, pessoas mais velhas com a vacina da Covid, esse tipo de coisa faz sentido no final das contas, né? Eu tenho a impressão para mim que a vacina não fez diferença nenhuma, porque quando a vacina começou a ser aplicada, os casos de Covid já estavam decaindo naturalmente pela imunidade natural, você pode ver isso abertamente. Aqui no Brasil ficou muito claro isso, quando chegou em meados de 2021, quando tinha, sei lá, 6% da população brasileira vacinada só, já tinha caído 50% das mortes por Covid, ou seja, 6% da população vacinada não faz diferença nenhuma no final das contas. Então, realmente, e lembra, para a pessoa morrer na Covid, isso é um processo, né? Você pega a Covid, você piora a situação, você entra em ventilador, não sei o que lá, você leva um processo aí de um mês e meio, né? Se for o pior caso, para você chegar na morte. Então, não faz sentido nenhum. As pessoas pararam de morrer naquele momento, é porque a doença já tinha acabado antes, né? Foi realmente a imunidade natural que nos salvou, não foi a vacina que nos salvou. Mas dito isso, não tem problema nenhum. Eu tomei a vacina, não tem problema nenhum com vacina. O risco de ter complicações é muito pequeno, né? Agora, o ponto que eu falo sempre é o seguinte: o Brasil entrou nessa coisa de politizar o uso da vacina, das pessoas dizendo não, que tem que se vacinar. Que uma coisa que os anti-vacina tem mais que a gente, tem mais é que se fuder, disse o Pirula aqui no tweet dele, que eu não sei de quando é que foi, setembro de 2021.
E teve muita gente no governo brasileiro, muita gente da esquerda brasileira adotando essa política que não, que tem que proibir mesmo, que não pode, que tem que ser obrigatório, que não sei o que lá. Ele fala num vídeo aqui, que esse vídeo aqui também é da época, falando que não, que é a favor de obrigar mesmo as pessoas a vacinar e não sei o que lá. E aí que eu vou explicar que essa é a minha discordância com ele. Eu acho que a vacinação é importante, que as pessoas devem se vacinar, mas ninguém pode ser obrigado a se vacinar. E eu vou embasar esse meu ponto em 3 aspectos. Primeira coisa, o ponto libertário. O ponto libertário, vocês sabem, não há nada que possa obrigar você a romper um dos direitos naturais. Os direitos naturais é o direito à sua imunidade física, à sua integridade física. Ninguém pode te obrigar a tomar tratamento, a fazer alguma coisa que você não queira. Então, da mesma forma, você não pode ser obrigado a ser vacinado, né? O problema não é a vacina se é boa ou se é ruim. O problema é te obrigar a fazer algo contra a sua vontade, né? O segundo ponto é o ponto histórico, que é o fato de que aqui no Brasil a gente já teve uma revolta da vacina. Vocês lembram disso? Virada do século XX, né? O Oswaldo Andrade, é o nome dele? Como é que era o nome? Era Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era um grande médico aqui no Brasil que queria obrigar todo mundo a se vacinar. E sabe o que aconteceu na época? Teve uma revolta, teve a revolta da vacina. E aí você vai aprender nos livros de história que o Oswaldo Cruz acabou ganhando e vacinando todo mundo, né? O que os livros de história não ensinam é que o que aconteceu, na verdade, é que acabou-se com o requisito da obrigatoriedade. O Oswaldo Cruz conseguiu ganhar essa guerra exatamente no momento em que ele voltou atrás e disse: não, não é mais obrigatório, vacina quem quiser. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram, algumas se vacinavam, a maior parte ainda estava cabreira com isso, não se vacinou, mas as pessoas que se vacinaram começaram a perceber que realmente a coisa funciona. Olha só, eu tomei vacina, naquela época tinha uma série de doenças muito sérias, e você percebe a coisa. E eu posso dizer para vocês, porque eu passei por esse processo. Eu sempre tive problema com gripe, porque eu, quando era muito novo, eu tinha inflamação de garganta, e eu passei por um procedimento de retirada da... Como é que é o nome? É uma coisa que tem na garganta. É adenoide amígdala. Adenoide amígdala. Cortaram fora meu isso daí, porque na época, né, eu tinha muita garganta inflamada e o pessoal não sabia para que servia essas coisas, achava que era besteira, tiraram, né? Não tem nada demais, faz parte, na época era a melhor coisa, era a melhor solução médica mesmo para isso, né? Só que hoje se sabe que a amígdala, a função dela é justamente prevenir infecções, né? E com isso, eu realmente, ao longo da minha vida, eu sempre tive muita gripe. Eu primeiro a pegar gripe na minha turma, eu percebia isso. Eu pegava gripe pior que todo mundo pegava uma gripezinha quando tinha época de gripe, eu pegava gripe pra caralho, sempre foi um inferno na minha vida gripe. Até que começou a ter a vacina da gripe. E aí eu resolvi experimentar. E no que eu resolvi experimentar, caraca, melhorou minha vida, cara. Minha vida hoje em dia é melhor por causa da vacina da gripe. E foi isso que resolveu. Não obrigar as pessoas a tomar vacina. Você oferece a vacina, permite que as pessoas tomem vacina. Aqui, ó, tá aqui, ó, a vacina é uma boa ideia, tá? É uma boa ideia, vacina aí. E aí as pessoas vão naturalmente transformar, vão perceber a melhora e vão fazer isso. Por quê? E aí entra o terceiro ponto que eu quero fazer nisso. Esse pessoal da esquerda tem muito essa visão de planejamento central, de achar que um grupo superpoderoso é capaz de tomar as melhores decisões para toda a sociedade. E isso simplesmente é falso. Não, grupos poderosos não tomam as melhores decisões. Ah, mas os cientistas sabem o que é melhor para você. Não, ninguém sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Então você tem que ser convencido a tomar vacina, você não pode ser obrigado a tomar vacina. A raça humana existe há milhões e milhões de anos. E sabe por que a gente existe? Porque a gente criou anticorpos para autoritarismo também. Anticorpo para autoritarismo funciona assim: quando alguém inventa de dar uma ordem para você, você tem que fazer isso porque eu estou mandando você fazer isso. Isso gera nas pessoas a vontade de desobedecer essa ordem. Isso é positivo do ponto de vista evolucional. Por quê? Porque volta e meia a porcaria do autoritário está errada. A medicina já esteve errada várias vezes durante a nossa história. Teve um monte de coisa. O cara que inventou como é que é o nome do negócio? De cortar o cérebro fora, é um médico famoso aí que inventou o negócio de lobotomia.
Inventou, pô, vamos fazer lobotomia, cortar metade do cérebro fora da pessoa. Olha como é que ela fica calminha, fica tranquilinha. É lógico que ela fica tranquilinha. Você cortou metade do cérebro dela fora, a pessoa virou um vegetal, caramba. Ou seja, e o cara ganhou, acho que ele ganhou, não sei se ele ganhou o Nobel, mas ele ganhou um prêmio importante pra caramba aí por esse negócio, pela descoberta dele. Enfim, a ciência já esteve errada inúmeras vezes na história. O anticorpo, a sociedade é muito mais esperta do que os médicos de forma geral. Então, o pessoal costuma entrar nesse papo aqui, ai, que antivaxxer tem mais é que se fuder e não sei o que lá, achando que não, que eles estão errados, eu tô certo e coisa e tal. Olha só, eu também acho que a vacina está certa e os antivaxxers estão errados, mas eu acho que esse tipo de comportamento é absurdamente errado. O Brasil está criando um movimento antivaxxer que não precisa fazer isso. Deixa as pessoas se vacinarem se quiserem, se não quiserem, não se vacinem. A esquerda está entrando num beco sem saída político, de ser tão a favor da vacina que quer obrigar todo mundo a se vacinar, o Ministério Público querendo obrigar casais a vacinar as crianças e não sei o que lá. É o caminho errado, esse caminho não resolve, violência custa caro e gera anticorpos sociais, vamos chamar assim, gera movimentos contrários a isso, você corre um risco enorme. Para quem não sabe, um dos países que tem o maior grau de antivaxxers é a Suécia. Aí você fala, caramba, Suécia, pô, um país de gente, né, educada, gente culta, um país com dinheiro e coisa e tal. Pois é, mas o governo da Suécia, lá em anos 2000, inventou uma vacina para não sei o que lá, que acabava causando narcolepsia nas crianças, e foi um escândalo geral. E aí é o que eu falo para vocês, eu não acho que a vacina da dengue, desculpa, a vacina da Covid tenha esse problema todo que estão dizendo. Não vi nenhuma evidência de que tem efeitos colaterais? Tem. Todo remédio tem efeitos colaterais. Mas não é nada que seja fora do padrão, fora do esperado. Agora, existe o risco. Vai que você começa a ter muitos casos desse tipo de coisa. Isso é um problema real. É por isso que tipicamente vacinas são testadas por um período de 10 anos, porque você pode ter efeitos que no primeiro momento não tem problema, mas lá na frente pode gerar um problema grande e aí você quer evitar que gerou esse problema depois de um tempo, né? Por isso que se você pegar toda a história de desenvolvimento de vacinas, é tudo 10 anos, 15 anos para desenvolver vacina e coisa e tal. A vacina da Covid foi feita em 1 ano. Eu sempre fiquei com o pé atrás por conta disso, mas beleza, não acho que seja um problema, não creio que seja este o problema. Agora, o que eu digo para vocês é, você forçar a vacina, você tá dando um tiro no pé. Tá arriscado criar no Brasil, nunca teve no Brasil uma coisa anti-vaxxer, exatamente porque desde o momento que teve o caso lá da revolta da vacina, nunca mais o pessoal colocou isso como absolutamente obrigatório no final das contas. Então, esse é o ponto que eu discordo do Pirula e fico chateado com esse tipo de coisa que ele falou. As falas que ele falou sobre isso foram muito fortes mesmo. Não, que tem que se fuder, que não sei o que lá, que o pessoal não pode fazer nada, que são antissociais e coisa e tal. Não, não são antissociais, a pessoa fez a conta e acha que no caso dela o risco não compensa o benefício e pronto. Ninguém tem o direito de dizer o que é melhor para outra pessoa. Ah, mas precisa ter uma cobertura vacinal da sociedade para conseguir. Então você convence as pessoas a isso, você não obriga as pessoas a isso, você não pune as pessoas que não fazem isso. Esse é o caminho errado, esse é o caminho autoritário, é o caminho que cria mais problemas do que resolve. E diga-se de passagem, na época da Covid isso foi totalmente desnecessário. As pessoas voluntariamente, 80% da população brasileira voluntariamente foi lá e se vacinou. Aliás, o problema é o contrário, as pessoas queriam furar fila, queriam entrar na fila para vacinar logo, coisa e tal. Então, ou seja, não teve esse problema na Covid. Não havia nenhum problema disso daí, porque com 80% da população vacinada, você já tem a cobertura vacinal suficiente para, se for o caso, acabar com alguma pandemia, né? Não foi o caso. A minha visão é que não foi a vacina que acabou com a pandemia, não. Mas não tem problema nenhum. Repara o problema. Isso daqui, essa resistência, essa coisa de querer menosprezar a pessoa que toma uma decisão diferente da sua, isso é que pode gerar problemas no futuro para vacinação no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.